Boa tarde a todos os moradores de Três Marias. Meu nome é Charles Castro, da Geoline Engenharia. Estamos aqui mais uma vez para elucidar algumas dúvidas da população de Três Marias inerente ao processo de regularização fundiária. Estamos aqui hoje com a doutora Dinara. Boa tarde, eu sou Dinara, coordenadora do setor de regularização fundiária da empresa Geoline Engenharia. Estamos aqui principalmente para solucionar dos maiores questionamentos em relação ao custo do processo de regularização fundiária. A doutora Dinara, ela tem experiência inclusive em cartório, foi serventuária de cartório de registro de imóveis, então ela sabe muito bem os custos de um registro de um imóvel. Então a gente vai fazer aqui um comparativo de custo entre o processo de regularização fundiária, o qual a empresa está cobrando por metro quadrado do lote, e ainda assim a gente vai fazer um plus, que é trazer para a prefeitura também a metragem da construção, para que facilite para a população amanhã a averbação da sua construção através do ABIX. E a prefeitura já se comprometeu em fazer o ABIX simplificado. Mas antes disso a gente tem os custos, de um comparativo dos custos. Doutora Dinara, a população ela tem muita dúvida em relação aos custos do procedimento de regularização fundiária. Só lembrando que a Geoline ela faz um custo aí, a partir de R$ 1.480, que é levado em conta todo o procedimento de medição do lote da pessoa, da área efetivamente ocupada. Mas ainda assim a gente vai entregar sem custo nenhum a parte da delimitação da construção. Esses dados vão ser fornecidos à prefeitura, que amanhã, no futuro próximo, ela vai estabelecer procedimentos de averbação simplificada da construção, em que a população pode levar a sua averbação a registro logo após a titulação, logo após o processo de regularização fundiária. Então, propiciando uma economia a todos os ocupantes de Três Marias. Mas ainda assim, a gente vai fazer um comparativo dentro de um procedimento convencional, através da lavratura de escritura pública e posterior registro da mesma no cartório de registro de imóveis. Então a doutora Dinara, que já trabalhou muito tempo em cartório, sabe de todos esses custos, sabe que o procedimento é caro, dispendioso e dá muito trabalho. Então eu queria que explicasse para a população, se fosse no convencional, através de uma escritura pública, quais seriam os custos da população sem envolver aí mão de obra, tá gente? São só os custos diretos, sem contratação de despachante ou porventura um advogado ou um topógrafo, só os custos disso. Charles, a sua pergunta foi a dúvida de muitos moradores também. Quando nós fomos em Três Marias, fizemos um mutirão com a equipe da Geoline, eles perguntaram em relação a como seria essa forma de cobrança. Isso foi falado em audiência pública pela Geoline e esse vídeo é para esclarecer isso também. A cobrança está sendo feita pelo metro quadrado do lote, então o morador está indo lá junto à equipe da Geoline, a equipe está identificando o lote dele, ele está verificando, validando ali essa medição que está sendo feita pela Geoline através da imagem do computador que foi gerada pela ortofoto. Diante disso, a gente tem se a área do lote da pessoa, por exemplo, quem tem a área construída de 200 metros quadrados vai pagar lá um valor de aproximadamente R$ 1.460. Esse valor não está sendo incluída a área construída, mas apesar disso, como foi informado por você, a Geoline vai disponibilizar essa informação de área construída também para a prefeitura, para que ela tenha elementos suficientes para, num segundo momento, disponibilizar o ABIX para a averbação de construção das pessoas que tenham interesse. Esse valor, se fosse de um loteamento regular, por exemplo, vamos falar de um loteamento que tenha registro, ele seria os passos para se registrar um imóvel, Eu compro um imóvel, eu adquiro um imóvel de uma pessoa, eu preciso fazer a escritura de compra e venda, que ela é lavrada no cartório de notas. Então vamos considerar que um imóvel avaliado em R$ 70 mil. Eu acho que no Novo Horizonte existem imóveis desse valor, mas existem imóveis muito acima desse valor também. Então vamos fazer aí uma média. Se fosse um imóvel de R$ 70 mil, por exemplo, para lavrar a escritura no cartório de notas, com a tabela já atualizada de 2019, geraria um custo de mais ou menos R$ 1.500. Tem mais o ITBI, que é o imposto cobrado pela prefeitura para transmissão de um imóvel. Esse imposto, ele normalmente é 2% sobre o valor do imóvel, então geraria aí mais um custo de R$ 1.400. E, posteriormente, a pessoa teria que levar essa escritura a registro, no cartório de registro de imóveis de Três Marias, que geraria um custo mais ou menos de R$ 1.500, porque a tabela é a mesma do cartório de notas, não levando em considerações outros emolumentos que são cobrados como prenotação, certidões atualizadas, que geraria em torno mais de uns R$ 300. Então,
fecharia aí no mínimo uns R$4.500, R$5.000 para a pessoa registrar um imóvel de um loteamento que já é regular. Não é o caso do Novo Horizonte. Na audiência pública também foi questionado em relação a pessoas que já têm escritura, né? As pessoas que algumas pessoas do bairro Novo Horizonte, elas já registraram seu imóvel há alguns anos atrás. E aí, a título de esclarecimento, as pessoas que registraram o imóvel foi porque antes dessa lei foram feitos alguns desmembramentos, né, por um oficial do cartório de registro de imóveis, e essas escrituras foram registradas. Depois, com a nova lei, isso não é permitido mais. O processo ele só pode ser realizado de loteamento regular, que já tem as matrículas individualizadas no cartório, não é o caso do Novo Horizonte. Então, quem tem escritura hoje e não registrou, vai ter que fazer o processo de regularização fundiária para registrar. Quem registrou tá ok, mas provavelmente a época que essa pessoa registrou, ela não pagou só o valor de R$1.400 para registrar essa escritura, porque ela teve que pagar para lavrar a escritura, ela teve que pagar para o ITBI e ela teve que pagar para registrar. Então, com certeza, esse custo foi bem maior. Existem pessoas que já têm o imóvel tudo certinho e não precisa fazer o processo, mas as que não registraram a escritura à época, elas precisam sim fazer o processo de regularização fundiária para criar a matrícula individualizada para posteriormente ela ter o imóvel registrado em seu nome. Em relação à averbação de construção, foi uma questão levantada também. Isso pode ser feito sim em ato contínuo, né? Vai depender da vontade do morador aí. Ele pode procurar na prefeitura para requerer o seu habites. Quem tem uma edificação de até 70 metros quadrados vai ter isenção. Essa isenção não é a Geoline que está falando que vai ter, né? Não é a Geoline que está colocando essa limitação de 70 metros quadrados. É a Lei 13.465 que fala isso. A Lei 13.465, gente, ela é uma lei recente que foi aprovada em 2017, no meio do ano de 2017, ela traz todos os procedimentos de regularização fundiária, ela explica como vai ser o processo de regularização fundiária, ela explica essa questão da averbação de construção também, para quem tiver dúvida. Eu sei que algumas pessoas de Três Marias fizeram algumas interpretações equivocadas em relação a essa lei, então eu sugiro que vocês analisem a lei, para que dê informações corretas para as pessoas, porque isso está gerando um desgaste muito grande por parte dos moradores. Então, o objetivo da Geoline não é somente arrecadar dinheiro, o objetivo da Geoline é também finalizar o processo de regularização fundiária na cidade de Três Marias, de forma que as pessoas tenham sim o seu imóvel registrado. Como foi dito também em audiência pública pela Geoline, a pessoa ela não é obrigada a aderir ao processo de regularização fundiária, né? Não é uma obrigação, a pessoa pode também fazer através de usucapião. Várias pessoas, elas foram, por exemplo, lá no dia tirar dúvida comigo e falaram: olha, Dinara, eu não consigo fazer através de usucapião porque o custo também é muito alto, porque através de usucapião você teria que pagar para lavrar a ata notarial no cartório, você teria que pagar o advogado, porque é obrigatória a presença do advogado no processo de usucapião, e você teria que pagar o registro. Então não ficaria menos de 6, 7 mil reais. Podem fazer orçamentos aí com os advogados da cidade que vocês vão saber quanto custa para fazer um usucapião. Então o processo de regularização fundiária ele veio justamente para facilitar essa questão do sonho, né? A realização do sonho da pessoa. Eu sei que tem pessoas em Três Marias que trabalharam 30, 40 anos para adquirir um imóvel e hoje vão ter a possibilidade de regularizar e ser proprietário do imóvel. Em relação aos benefícios, né, Charles, que a regularização fundiária traz para a pessoa que se torna proprietária do imóvel, porque hoje as pessoas elas não são proprietárias de direito, né, desse imóvel, elas são possuidoras do imóvel. Elas só se tornam proprietárias depois que é efetivado esse registro no cartório. Normalmente nas escrituras de cartório até vem escrito: quem não registra não é dono. E é verdade. Então os benefícios são: a pessoa terá o imóvel registrado, com isso ela vai ter acesso a créditos imobiliários, vai ter acesso a créditos para amplificar a construção dela, ela vai poder transmitir esse imóvel para um herdeiro de forma sem contar regular. A valorização direta do imóvel através da regularização. Exatamente. Quando você vai comprar um imóvel e ele não tem documento, a pessoa, a primeira coisa que ela pergunta: o imóvel está registrado? Está no seu nome? Você pode me passar? Exatamente. Você consegue fazer uma escritura? A pessoa fala: não, eu só tenho aqui um contrato de compra e venda ou uma escritura que nunca foi levada a registro. O imóvel automaticamente ele cai muito o preço.
E quando você coloca, oferta esse imóvel no mercado e fala, não, meu imóvel está regular, eu tenho ele, está registrado em meu nome, em nome da minha família, posso vender ele com valor agregado. Sim. Então o imóvel, querendo ou não, ele aumenta o seu valor quando tem registro, isso é notório, de 30% a 40%. É um ganho também para os corretores da cidade, né? Inclusive nós tivemos apoio de alguns corretores da cidade justamente por esse motivo. Porque querendo ou não, vender um imóvel registrado é muito mais fácil do que vender um imóvel que não tem documentação. Com certeza. Desde já a gente agradece a todos. A gente vai fazer mais vídeos aí elucidando as dúvidas. Eu quero também me colocar à disposição. Eu sou de Três Marias, né? Para quem não me conhece, eu trabalhei algum tempo no cartório de registro de imóveis, trabalhei no fórum também. Hoje eu trabalho aqui no setor de regularização fundiária da empresa Geoline Engenharia. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que a população tenha em relação a esse processo. Muito obrigada e até mais.